Então vamos lá. Então a aula é direito penal. Aula bem boa. Vocês vão gostar bastante. Aula de direito penal. Muito bem? Professor Ivar. Do começo ao final da aula, nós vamos falar sobre um tema fascinante, que é a interpretação da lei penal. Interpretação da lei penal. Exegese, hermenêutica. Então vamos lá. A aula de hoje, salvo engano, é aula 5. 6. Aula 5. De penal? Não, de sábado foi processo penal. Aula 5. Aula 5, interpretação da lei penal. Interpretação da lei penal. Bacana? Todo mundo acompanha aqui, ó. Todo mundo acompanha aqui. Vamos lá? Olha aqui para o quadro, todo mundo. Vamos lá. Nós vamos trabalhar daqui uns dias a interpretação. O que é interpretar? Interpretação da lei penal. Dica 1. Vamos lá. Essa aula não vai ser decoreba não, essa aula vai ser show de bola. Dica 1. O que é interpretar? Interpretar interpretar é desvendar o sentido e o alcance daquela palavra. O alcance daquela palavra. Quem faz a interpretação? Quem faz a interpretação? Quem faz a interpretação? Quem faz a interpretação? Quem faz a interpretação é o exegeta. 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 Que lindo, exegeta. O hermeneuta. O hermeneuta. Na Bíblia tem esses nomes, não tem? Exegese. Exegese na Bíblia é quem faz interpretação. A exegese é a interpretação das palavras bíblicas, dos textos bíblicos, dos livros bíblicos. Então nós não temos só a interpretação da lei penal, a exegese. Nós temos a exegese da Bíblia, a exegese da Constituição. Ah, doutor, comecei a chover na minha horta aqui. Então, o hermeneuta. Ave Maria. Vamos lá. Aí a matéria, o intérprete é o hermeneuta, o exegeta. E por último, quem faz a interpretação? Como é que chama a disciplina que faz a interpretação? Que faz a interpretação. A interpretação, quem faz a interpretação é a hermenêutica. A hermenêutica. A hermenêutica. Essa hermenêutica pode ser penal, pode ser bíblica, pode ser constitucional. Acho que todo mundo já entendeu. Nós precisamos entender, certinho? As passagens bíblicas, vamos falar aqui rapidinho, né? Eu sou na Bíblia. Eu sou a luz do mundo. Todos aqueles que, né? Amai ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus falava cada coisa que você fala, cara, o que ele quis dizer com isso? O que ele quis dizer com isso? Jesus estava muito doido com algumas expressões. Então é necessário, importante, dentro de um contexto bíblico. E quando a gente faz a interpretação bíblica, a gente não leva em conta só o momento histórico. A gente leva em conta quem escreveu. Porque a Bíblia foi feita por apóstolos, João, Paulo, Marcos. Então cada um tinha uma visão particular de Jesus. Alguns livros bíblicos não foram escritos por alguns apóstolos. Por exemplo, cadê o livro escrito por aquele que traiu Jesus? Judas. Ele deveria ter, eu acho que com certeza ele deve ter escrito um livro. Porque os apóstolos tinham essa disciplina de escrever, entendeu? Então, não querendo entrar na parte bíblica, mas eu quero mostrar para vocês a importância fundamental da interpretação penal. Olhem só. Quando você lê o texto constitucional, diz assim: o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal.
A identificação criminal, como eu já disse, é aquela coleta papiloscópica que você vai colocando os dedinhos lá. Que todo mundo vai lá fazer a identidade e faz aquela coleta do papelzinho. Então, a Constituição feita em 88 diz que ninguém será submetido àquela coleta, identificação criminal. Doutor, entendi. Perfeito. Ponto. Ninguém será submetido. Certo? Salvo nas hipóteses previstas em lei. Aí, quando a gente abre o CPP diz assim, o delegado deverá, a autoridade policial deverá, 6, inciso 7. Então, olha só que bacana. 8. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópica. Ou seja, o delegado deverá determinar que você seja submetido à identificação criminal. Então, nos deparamos exatamente com esse problema. A Constituição diz que você não deverá, igual preto e vermelho, totalmente diferente. A Constituição diz que você não deverá ser submetido à identificação criminal. E o CPP diz que você deverá. Afinal de contas, caramba, deverá ou não deverá? Aí é onde entra a função do intérprete. Você conhecendo o texto, o sentido da lei, você consegue retirar da lei coisas que a própria lei, apesar de ser controversa. Dá para fazer uma interpretação nessas duas assertivas? Dá para fazer uma interpretação? Dá. Depois vocês vão ver que dá para fazer uma interpretação chamada abrogante, uma das espécies que é correctiva. Eu vou falar todas. Doutor, a interpretação tem que ler quando a gente abre o Código Penal. Vamos ver aqui? Então vocês já entenderam a importância de interpretar. Interpretar é se deparar com textos conflituosos, com textos que você precisa descobrir o sentido e alcance da norma. Tá bom? Então, quando você abre o Código Penal e a matéria sobre a interpretação da lei penal, muito bem, quando a gente abre o Código Penal, diz assim, 121, homicídio simples, matar alguém. Matar alguém, eu vou interpretar. Eu só vou ler a lei, eu vou interpretar só lendo a lei, descobrindo o sentido da palavra, que seria uma interpretação gramatical. Se eu faço interpretação gramatical, vou tirar um pouquinho do grave, baixar um pouquinho aqui. Se eu faço interpretação gramatical, eu simplesmente iria ler o texto e interpretá-lo de forma errada. Matar alguém. 2 pontos. Se eu fizer essa interpretação gramatical, somente interpretação gramatical, eu faria uma interpretação corretamente errada. Certo? Eu iria em casa, a minha filhinha, papai olha barata, papai olha barata. E eu pegar o chinelo e tá! E aí minha outra filha falava, vou chamar a PM, que o senhor matou alguém. Tá louca, menina? Não? Sim, o senhor, eu vi lá no seu livro que matar alguém é crime. O senhor matou essa barata, eu filmei. 6 a 20 anos. Se fôssemos fazer a interpretação errada da lei, praticamente todos os artigos seriam uma desgraça anunciada. Então vejam a importância do intérprete. E vejam a importância da interpretação. Vocês, doutor, quem são os interpretadores? Quem mexe com o direito? Aqui no cursinho, para acertar uma questão de concurso, precisa da interpretação. Eu quero mostrar um exemplo para vocês. Quem fez a prova do final de semana, e isso me ocorreu de manhã, vamos aqui, prova do final de semana, prova 1, mês de abril, vão ser 6 provas, certinho? Lá diz assim, vamos lá, só um pouquinho. Preste atenção aqui. No artigo 5º, isso aqui é a prova de vocês do sábado, inciso 66, a CF prevê expressamente a inadmissibilidade da utilização no processo de provas obtidas por meios ilícitos, ponto. De acordo com as teorias adotadas pelo legislador brasileiro, e recente entendimento jurisprudencial, descarta-se a ilicitude da prova na seguinte situação. O que ele está pedindo? Ele está pedindo para indicar a prova lícita ou a prova ilícita? A ilícita que se torna lícita. Quem leu essa questão percebeu que nós tínhamos umas 13 hipóteses de prova lícita. Ele não estava perguntando a prova lícita, ele estava perguntando a prova ilícita que seria descartada a ilicitude. O que ele estava perguntando? A desprova que seria descontaminação.
nada. Que eu falei para vocês que teriam 12 teorias, lembra? A questão correta aqui é A. Então percebam aqui, quem que é intérprete? Uai, doutor, sábado eu fui um intérprete, porque eu precisava acertar as questões de concurso e eu precisava interpretar as questões de prova. Então quem que é intérprete? O escrivão na delegacia, quando vai aplicar, fazer um BO, intérprete. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Ato obsceno. Ato obsceno. Chega alguém na delegacia e fala assim, ó, eu vim fazer uma denúncia aqui contra o meu vizinho. Ele fez um ato obsceno para mim. Por quê? Não, estava o meu vizinho, o outro, ele fez assim pro outro, ó. E eu me senti agredida fisicamente, psicologicamente. Esse fato de fazer esse dedo, ou fazer outras situações, elas têm que ser levadas em conta a época e o contexto que ela foi produzida, sob pena de todo mundo fazer qualquer coisa e responder por ato obsceno. Você vai na praia, tem mulher que coloca uns biquíni bem pequenininho. Veja que titito. Aí você fala, isso é um ato obsceno. Então, vai levar todas as mulheres presas para a delegacia? Por que não vai? Porque a interpretação tem que ser levada em conta o contexto. E, doutor, estou percebendo que interpretação é uma coisa fantástica. Então, interpretação da lei penal, descobrir a vontade ou alcance da lei. Quem faz a interpretação? O hermeneuta ou exegeta? E a disciplina que estuda interpretação penal é hermenêutica. Aí essa hermenêutica pode ser tanto bíblica, quanto constitucional, quanto processual, quanto penal. Entenderam? Entenderam a importância da interpretação? Então, é o intérprete, e aí ele vai se utilizar de 3 métodos que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, tem 3 métodos para interpretar a lei, não é só uma. E cada método traz suas formas de interpretar. Belezinha? Antes da gente falar de dica 2, eu quero falar uma pergunta que despenca em prova. Despenca em prova. Então, a aula de hoje é batata que cai em prova, em concurso. E assim, essa pergunta, para ser sincero para vocês, essa pergunta aqui eu fui procurar ela, é de delegado de Mato Grosso do Sul de 2017. E essa pergunta aqui é para a gente da Polícia Federal. As 2 perguntas caíram iguais, 2017 e 2016. Essa pergunta. Então, você falou assim, de acordo com as teorias adotadas pelo legislador brasileiro, se o cara só soubesse uma, não respondia nada. Então, se você fala, doutor, o senhor vai dar para nós tantas hipóteses de interpretação, buscando fechar o tema, fechar. É facinho. A aula de hoje é muito fácil. Tá bom? Então, dica 2. Dica 2. É só todo mundo sentar na janela e olhar para fora e ver a paisagem passar enquanto eu vou falando. Dica 2. Princípio. Então, quem não recebeu o coach do final de semana, relaxa. E quem fez aquele monte de pedidos para mim, eu vou mandar tudo agora à noite. Princípio in claris cessate interpretatio, ou interpretatio. Eu escrevo tão bem essa pergunta porque eu errei ela 2 vezes em prova. Princípio in claris cessate interpretatio. Olá. Meu nome é Ivar, e o seu? Princípio in claris cessate interpretatio. Gente do céu, quando eu fui começar a namorar pela primeira vez com 17, 18, 16 anos, era duro demais. Você ia dançar, porque eu quero dançar com você uma música. Aí chegar perto da menina e falar, como é seu nome? Ela falava, Maria. Aí você fala, o que pergunta agora? O que pergunta agora? O que pergunta agora? O que pergunta agora? E passava meia hora, a música tinha acabado, e a mulher não falava assim, e o seu? Aí você falava, ô desgraça. Aí na outra música você ia dançar com outra, como é seu nome? Antônia. Aí você fala, o que eu vou perguntar? O que eu vou perguntar? Aí você fala, nossa, tá quente aqui, né? Tem nada a ver, velho. O que guri sofre para arrumar assunto com menina, vocês não sabem, viu? Eu fiquei uns 8 anos para pegar a técnica, para passar essa parte do, será que vai chover? Será que tá quente aqui? Deus o livre. Mais ou menos. Princípio in claris cessate interpretatio. Esse cai um monte, caiu para mim. Esse é muito fácil. Onde a lei é clara, cessa a interpretação. Esse princípio não se aplica mais no Brasil.
Matar alguém é crime. Precisa de interpretação? Precisa. E mais claro do que isso, matar alguém é crime. Mas matar tem que cessar a vida. Segundo alguém tem que ser o... Então, mesmo que a lei seja pequenininha, super clara, você precisa interpretar. Então, pergunta no Brasil. Vamos lá. O que diz esse princípio? Onde a lei é clara, não precisa de interpretação. Interpretação. Pergunta de concurso. Onde a lei é clara, precisa interpretação ou não precisa? Precisa ou não precisa? Não precisava, certo? Até a década de 60, 70, utilizava-se esse princípio. Onde a lei é clara, não necessita mais de interpretação. De 60 para cá, esse princípio não se aplica mais. Então, mesmo que a lei seja pequenininha e super clara, é indispensável que o juiz faça interpretação. O juiz tem que fazer interpretação. Ah, doutor, quem mais é intérprete? Concurseiro é intérprete, juiz é intérprete, delegado é intérprete, advogado é intérprete, defensor público é intérprete. Quem são os intérpretes? Todo mundo que mexe com a lei. No sábado, você estava aqui na sala de aula precisando interpretar. Então, os intérpretes da lei penal somos todos nós que mexemos com o direito. Beleza? Então, a pergunta de concurso. Questão de prova. Dica IPO. Atualmente, se aplica ou não se aplica o princípio in claris cessat interpretatio? Não se aplica mais. E o que quer dizer este princípio? Que ainda que a lei seja totalmente clara, você deve fazer a interpretação utilizando-se dos meios e métodos. Doutor, quer dizer, para interpretar uma lei penal nós temos quantos meios e métodos? 3. Olha, que fácil. Vamos fazer? Agora todo mundo, eu vou fazer uma coisa bacana aqui, ó. Bacana aqui. Se o aluno conseguir me acompanhar nesse quadrinho, o quadrinho não é tão pequenininho, mas também não é muito grande. Ele vai olhar para a prova, se cair interpretação da lei penal, doutor, muito fácil. Então vamos lá, dica 3. Dica 3. Dica 3. Dica 3. Bacana? Vamos lá? Quantas espécies ou formas de interpretar? Isso pode ser chamado de espécies ou formas de interpretação. Interpretação. Quantas formas? Doutor? 3 formas. 3 formas. Vamos lá? Qual que é a primeira? Quanto ao agente. Quanto ao agente. Quanto ao agente. Ou sujeito que interpreta. Ou sujeito que a interpreta. Interpreta. Vamos lá. Quanto ao agente ou sujeito que interpreta. Nós temos que ver a pessoa que interpreta. Então, depende de cada pessoa, ela vai interpretar de uma forma diferente. 2. Quanto à natureza. Então, vou colocar aqui mais para cima. Quanto à natureza. Quanto à natureza. Meios ou métodos. E por último, quanto à extensão. Quanto à extensão. Doutor, precisa decorar? Não precisa decorar não, que eu já vou explicar. Quanto à extensão ou resultado obtidos. Se vocês conseguirem fazer esse quadrinho aqui do jeito que eu estou pedindo, vocês vão fazer uma baita de uma prova. Doutor, quantas formas eu quero? Obrigado. Quantas formas tem de interpretar?
3. Doutor, e a gente só usa uma ou a gente pode usar as 3? Pode usar as 3 ao mesmo tempo. Doutor, para mim pescar eu posso usar rede, eu posso usar espinhel e posso usar anzol. Para interpretar eu posso usar qualquer uma das 3 técnicas ou as 3 juntas. Então, quais são as 3 técnicas? Quanto ao autor e a sujeito que interpreta, quanto à natureza, meios ou métodos, e por último, quanto à extensão ou resultado obtidos. Tá bom? Todo mundo aqui. Quanto ao sujeito, quanto à natureza e quanto à extensão ou resultado. Vamos lá, olha para mim todo mundo. Quanto ao sujeito que a interpreta, quanto à natureza e quanto aos resultados. Bacana? Todo mundo olha para mim, por favor. Para nós começarmos agora com o pé direito. Doutor, eu entendi a importância de se interpretar. Por quê? Se a gente interpretar corretamente, eu vou aplicar a lei corretamente. Se eu interpretar ela mal, eu vou aplicar ela mal, achando que eu estou fazendo uma coisa certa, mas estou fazendo uma coisa errada. Quem que é o intérprete? Todo mundo que mexe com direito é intérprete. Até aquela mocinha que está no cartório, lá no fórum, lendo os papéis, ela tem que interpretar o que a lei fala. Então, o intérprete é todo mundo. Quem que é o intérprete? É o exegeta ou o hermeneuta. E como é que chama a disciplina que faz a interpretação? Hermenêutica. Pode ser constitucional, penal, processual, civil. Vamos lá. Quantas formas ou meios ou espécies de interpretação tem? 3. Quanto ao sujeito ou agente, quanto à natureza e quanto à extensão ou resultado. Bacana? O que quer dizer quanto ao agente? Quanto à pessoa. Aí ele vai falar quanto à pessoa legislativa, jurisprudencial, quanto aos meios e métodos e quanto à extensão ou resultado obtidos. Vamos lá. Primeira, vamos colocar aqui. Isso aqui eu não vou apagar mais. Eu vou colocando aqui e eu vou explicando lá. Então, vamos falar a primeira. Doutor, vamos fazer esse quadro todinho? Todinho. Já vou explicar para vocês. Então, quanto ao agente ou sujeito que interpreta. Vamos lá. Então, quantas são? 4, 2, 4. 4, 2, 4. Então, vamos lá. A, B, C, D. Então, ela diz, quanto ao sujeito ou autor. A, legislativa, autêntica ou contextual. 2, jurisprudencial ou judicial. 3, doutrinária ou jusperito. Essa questão caiu para mim, difícil para burro. Certinho? E por último, administrativa. Administrativa, que se divide em 1 e 2, regulamentar e casuística. Doutor, o senhor está colocando assim, o senhor vai explicar agora. Belezinha? Vamos começar? Vamos lá. Legislativa, autêntica ou contextual. Quanto ao agente ou sujeito que a interpreta. Quanto à natureza, meios ou métodos. Quanto à extensão ou resultado. Legislativa, autêntica ou contextual. Eu vou escrever agora lá. B, jurisprudencial ou judicial. C, doutrinária ou jusperito. E, por último, administrativa, que se divide em regulamentar e casuística. Olha que fácil. A, são 4.
São 4. A primeira, legislativa. Então, quanto ao sujeito ou autor, legislativa, é aquela interpretação dada pela própria lei. A própria lei é que interpreta para o próprio intérprete. A própria lei é. Quando eu leio a lei, logo tem um artigo que diz, ó, aquilo quer dizer isso. Então, legislativa é a interpretação dada pela própria lei, dada pela própria lei. Exemplo, artigo 327 do CP e artigo 150 do CP. Preste atenção, nós vamos chegar na parte facinha e daqui a pouco na parte melhor da aula. Quando falar parte boa, eu falo para vocês. Isso cai. Então, olhem aqui para mim. 150, nós já comentamos esse artigo aqui na sala de aula. Entrar ou permanecer clandestino ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou suas dependências. Casa alheia ou suas dependências. O que quer dizer isso? Casa é uma norma penal em branco. Eu preciso interpretar o que é casa. Aonde que é o conceito de casa? Ora, essa interpretação foi dada pela própria lei. Logo depois, quando você olha o parágrafo 3º, 4º, diz, a expressão casa compreende. Então, a própria lei interpretou a palavra casa. Então, essa interpretação é legislativa, porque o legislador, o juiz, o promotor, ele encontra na própria legislação a interpretação daquela palavra que ele busca o sentido. Ou seja, lendo a própria lei, ele vai encontrar a interpretação daquilo que você procurava. Então, se, por exemplo, na Bíblia, de que os 3 reis magos, logo abaixo, nota de rodapé, os 3 reis magos eram o rei da Síria, do Iraque, ninguém sabe de onde eram os reis magos, mas vamos imaginar que os 3 reis magos são os reis da Síria, do Iraque e da Mesopotâmia que se reuniram para ir levar os presentes para Jesus. Seria uma interpretação, se tivesse no rodapé da Bíblia, seria uma interpretação legislativa ou autêntica. Por quê? Porque ela é dada pelo próprio texto. Então, quando o próprio texto explica a sua dúvida daquela palavra que está vazia, é a interpretação legislativa. Doutor, é só nesse conceito de casa? Olha aqui, ó, no 312, peculato, apropriar-se o funcionário público. Mais uma vez uma norma penal em branco. Aonde que está o conceito de funcionário público? No artigo 327. 327 diz assim, Ctrl F 327. Todo mundo presta atenção. Quem que é funcionário público? Considera-se funcionário público para os efeitos penais. Quem? Embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função. Então percebam que em 2 exemplos, o próprio Código Penal vem e diz, olha, aquela dúvida lá é isso. Casa. Então o que é casa? O que o Código Penal quis dizer como casa? É qualquer compartimento ou seja, não é só onde eu moro, pode ser escritório, pode ser motel, hotel, trailer. A própria lei que deu o sentido da interpretar. Então, afinal de contas, o que é a interpretação autêntica ou legislativa? É aquela dada pela própria lei. A própria lei vai dizer o sentido daquela palavra que você precisa saber o significado. Nós temos vários exemplos. Exemplo, o 150 e o 120 e o 327 já é o suficiente para vocês entenderem. Então, reparem bem aqui, ó. Reparem bem aqui. Certinho? Quando diz interpretação legislativa. A pergunta que cai aqui, tem força normativa, tem força obrigatória ou não tem? Tem? Então ela tem força obrigatória? Sim? Sim, porque você tem que seguir o que a lei. Está dentro da lei, está legal. Está fora da lei, está ilegal. E se eu interpretar fora da lei, né? Eu estou fazendo uma coisa
ilegal. Então, por exemplo, o conceito de casa estende ao meu pátio? Sim. Aí a pessoa entra aqui, você não pode entrar na minha casa, eu não estou entrando, eu estou entrando no seu pátio, não estou entrando na sua casa. Ai, você não sabe fazer interpretação da lei penal, não? Ele falou, o quê? Eu estou entrando no terreiro. Ô miserável, o terreiro é casa. Vamos falar, sai, ai. Então, na verdade, se o policial interpretar mal, ele vai levar um ferro atrás do outro. Então, o que é interpretação de casa? É qualquer compartimento habitado até onde vai a sua divisa, fechado por cercas. Depois eu vou explicar o que é conceito de casa. Então, preste atenção. Ela tem força normativa, obrigatória. Então tem força normativa, tem força obrigatória. Por quê? Se você interpretar fora a lei, o que a lei diz, você está fazendo uma coisa ilegal. Tá bom? Isso é facinho demais. Esse negócio de interpretação é um trem muito fácil. Tem força. A pergunta da prova pergunta, ela tem força cogente? Ela tem força cogente? Ela tem, o que é força cogente? Ela tem força de obrigatória de se impor? Sim? Sim. Ela é o quê? Sim, ela é obrigatória. Nós temos algumas interpretações que não são obrigatórias. Essa aqui é obrigatória. Ou seja, quando a lei fala que é daquele jeito, como é que eu posso interpretar? Daquele jeito. Porque a própria lei está dizendo, ó. Bacana? Segunda. Interpretação jurisprudencial ou judicial. Jurisprudencial ou judicial. Todo mundo olha aqui para mim.